Se liga nesse anime que o protagonista passa pelo inferno a fim de se tornar um deus. O anime se inicia enquanto o bando de figurantes caçadores cai na porrada contra formigas gigantes. Meu irmão, eu não sei porque eu estou te batendo, mas você sabe porque você tá apanhando, moro, cara? Rapa fora daqui! Um dos figurantes avisa que se o local for tomado, ia dar muita merda. Enquanto todos lutam, um dos figurantes se aciborra inteiro e diz que não vai dar não. Logo após isso, um caçador sofre um ataque que é rapidamente curado pelo figurante Rank S-B1. De repente, as formigas mutantes avançam para cima dos figurantes e elas são rapidamente soladas por outro figurante Rank S, usando magia elétrica. Junto a ele aparecem diversos outros figurantes Rank S. Nisso, um deles se vira para B1 e diz que está em um nível acima e que gostaria de ter salvado figurantes e se desculpa por isso. Logo em seguida, surge uma formiga albina que interrompe a conversa dos caçadores. Oi, meu chapa. Um deles diz que aquele ainda não era o boss final. Um dos caçadores pede para B1 cuidar dos feridos para que os outros caçadores consigam lidar com a criatura. E Yonho deixa um oco na criatura, acabando com ela. Em seguida aparecem ainda mais esmilinguidos. Logo depois, Yonho e o seu se preparam para a trocação. Enquanto isso, um vocalista de K-pop os observa de longe e nota que os caçadores Rank S chegaram a tempo e lança sua magia de fogo. Logo após isso, o anime nos explica a origem dos esmilinguidos e todos os seres fantásticos presentes nesse mundo. O anime nos fala que há mais de uma década atrás surgiram portais que se ligavam a outra dimensão, da forma mais aleatória que você ganhar no Tigrinho. Dos portais saíram os seres mágicos. Ao tentar atacar os monstros, os humanos perceberam que armas normais não funcionavam, pois os monstros estavam de colete 3. Apenas humanos que despertaram seu poder interior são capazes de lidar com as criaturas. Eles são chamados de caçadores, e com base em seus poderes mágicos, ou seja, grau figurantesco, eles são classificados Caralho, eu sou um merda mesmo. em ranks, sendo eles rank E, D, C, B, A e S. Uma vez que os poderes foram despertados, suas habilidades não serão mais desenvolvidas, independente do quanto você tentar mudar isso. Se for o protagonista, né? 3 anos após a dungeon dos esmilinguidos, vemos um grupo de caçadores se preparando para uma dungeon. Somos apresentados ao personagem King e seu amigo que vai até ele conversar. King diz que não imaginava vê-lo ali, afinal ele pensava que seu velho amigo havia se aposentado da vida de caçador. Seu amigo então explica que meteu um boneco na sua esposa. Que delícia, cara! E precisa de grana, por isso voltou a caçar. Kim logo em seguida explica que se a missão for um sucesso, os meninos iam ficar com o pacote. O amigo de Kim fala que está inseguro enquanto às suas habilidades, pois devido à sua aposentadoria ele está mais enferrujado que barco naufragado. Enquanto isso, Sung, nosso protagonista, dá as caras por lá. E Kim pergunta se ele anda comendo corretamente. Sung diz que sim e segue seu caminho, pois não quer papo com o velho piadista. É tipo o cara que faz a piada do pavê, tá ligado? Após isso, vemos que todos os outros caçadores cumprimentam o nosso protagonista. E o amigo de Kim o questiona sobre isso. Kim explica que Sung se juntou aos caçadores após a saída de seu amigo, e que seu vulgo é o caçador mais fraco do mundo. Será que um dia eu vou vencer na vida? O amigo de Kim fica confuso, pois achava que Sung seria o mais forte. Kim relata que uma vez o incompetente conseguiu se ferir numa dungeon de rank E, e isso lhe deu seu vulgo. Ele afirma que se até esse bosta foi chamado, certamente será uma missão muito fácil. Para não serem ouvidos por Sung, os dois encerram o assunto por ali, mas o garoto ouviu tudo. Mesmo assim, no entanto, ele aceita a realidade de ser um bosta. E seguindo seu caminho, ele se encontra com sua crush, a Junhee, que pergunta o porquê dele estar machucado outra vez. Sung desvia o assunto e informa que eles irão para uma missão juntos novamente. Ao vê-lo desviar do foco do assunto, ela manda ele parar de meter o louco e dizer logo o que aconteceu em seu rosto. Sung diz que é só mais um ferimento como de costume. Junhee diz para ele deixar de ser cabaço e tomar mais cuidado. Os dois se sentam para conversar, e ela diz que ficou sabendo sobre ele ter ido parar no hospital na missão anterior. Fofoqueira do caralho. Sung explica que ele foi o único a se ferir na dungeon de rank E, e Junhee pergunta se não havia curandeiro em sua equipe, e ele diz que não. Afinal, todos os outros caçadores eram de rank mais alto que a dungeon, e assim não era necessário um curandeiro. Ao ouvir isso, ela fica puta, e diz que deveria ter um curandeiro no caso de alguém se machucar. Sung diz estar tudo bem, pois a culpa é dele, por ser um boss. Eles percebem que está na hora de iniciar a dungeon. Nisso, um dos caçadores se apresenta como Song Ichiu. Ele se oferece para ser o líder da operação. Todos aceitam, pois ele é o menos figurante dali, e também porque ele é rank mais alto. Sung se apresenta e diz que será um prazer trabalhar com o velho Song. Vá pra puta que pariu, velho desgraçado! Após as apresentações, todos vão em direção ao portal, e Kim diz para Sung ficar perto dele, para que ele não se machuque. Sung olha para sua mão e vê apenas uma faca cega e com pouco poder mágico, já que isso foi a única coisa que ele conseguiu comprar com seu salário mínimo. Ele ergue a cabeça confiante e entra na dungeon. A cena corta e vemos o presidente da Associação de Caçadores Go sendo questionado sobre a reunião com o governo. Ele informa que foi o mesmo de sempre e eles querem que eles evitem uma dungeon break. Além disso, eles exigem que eles forneçam os bens adquiridos nas masmorras. O presidente afirma que não há nada de errado nisso, pois os caçadores já ganham a vida vendendo os espólios das masmorras. Ele também explica que as joias deixadas quando os monstros vão jogar no vasco são conhecidas como joias mágicas e podem ser vendidas por dinheiro. Voltando para Sung, vemos que ele conseguiu sua primeira joia mágica. Logo em seguida, o inútil é atacado por um goblin de nível baixo e acaba sendo ferido na barriga. O amigo de Kim rapidamente ajuda Sung. Ele pede para Junhee usar magia de cura no ferimento do inútil. A cena corta e novamente vemos o presidente Go explicando que as joias mágicas podem ser usadas para forjar armas mágicas poderosas, embora os
cristais de mana colhidos das masmorras também possam ser armas. Os seus efeitos não são tão eficazes quanto aqueles de gemas mágicas, enquanto que o governo quer usá-los como um novo tipo de energia, pois essas joias são mais seguras que a energia nuclear e mais eficiente do que a energia hidroelétrica e as outras. Além disso, elas causam menos poluição no ar do que a energia térmica, portanto é a energia verde ideal, e o governo está estudando como gerar eletricidade usando a gema. Porém, para conseguir essas gemas é necessário que os caçadores concluam as dungeons. Em seguida, vemos que os caçadores da missão do Sung conseguem acabar com o boss da dungeon. Isso é inveja, chat, é inveja, sabe? Eu acho que é inveja mesmo, cara. Enquanto isso, Junrei pergunta a Sung qual o motivo dele se tornar um caçador. E antes que ele responda, ela afirma que um dia ia dar merda e que ele ia jogar no Vasco. Ele se desculpa e ela diz não querer isso pra ele e que realmente está preocupado. Sung então reflete sobre tudo que passou e sobre aquele ser o fim. E tudo que ele conseguiu foi uma joia mágica de rank E, que vale menos que as joias da 25 de março. Sung percebe que seguir daquela forma não é nada vantajoso. Um caçador então chama a todos para verem uma caverna. Ei, buraco do diabo! Alô! Oi, viu da teco! Lá eles notam que o local é bem profundo, e um dos caçadores comenta que essa pode ser uma masmorra dupla. Afinal de contas, mesmo eles tendo derrotado o chefe, o local ainda está aberto. Quem diz que essa era uma ótima oportunidade de dobrar o patrimônio dele, pois na caverna poderia haver ainda mais joias mágicas. Porém, Song acaba com a graça de todos, e diz que nessa situação, o correto seria informar a associação sobre a situação e aguardar novas ordens. Entretanto, os caçadores gananciosos discordam da situação e diz que a dungeon é de rank D, portanto não havia com que se preocupar. Kim conta a todos que seu amigo embonecou sua esposa pela segunda vez. Aqui tem coragem. E que a fralda estava muito cara, e só havia conseguido poucos cristais naquela parte da dungeon. Song diz que entende a situação, porém uma dungeon dupla pode aumentar de rank em sua segunda parte, e que os perigos são desconhecidos. Após isso, ele inicia uma votação para ir ou não para a segunda parte, onde 6 pessoas querem ir e 6 pessoas dobraram e passaram para o próximo, sendo assim um empate, no qual o nosso protagonista iria ter a decisão final. Tanto, ele entende que é um mero mortal para o rank da dungeon. Entretanto, ele está devendo Serasa, a agiota. O seu pai foi comprar cigarro. Além disso, sua mãe tem despesas médicas, e sua irmã precisa ir para a faculdade. Nisso, o garoto se vê precisando muito de dinheiro e acaba aceitando seguir a masmorra. A cena corta e vemos o caçador colocando a mão em uma bola preta. Sai fora. Para descobrir seu nível de caçador, ele passa por um homem conversando com o Choi, o vocalista de K-pop. Ele informa que um caçador rank B e outros 2 rank C concordaram em firmar um contrato com sua guilda. Choi diz a ele que irá contratar qualquer pessoa, independente do sexo ou da cor da bandeira LGTB. Basta a pessoa ser talentosa, apesar dele saber que ninguém será mais talentoso que a loirinha da sua guilda. A cena corta novamente e vemos 2 cariocas em uma moto fazendo arrastão na cidade. Ambos são parados por Cheyenne, que devolve os pertences para a vítima. Ao identificá-lo, os figurantes começam a mijar guaraná e se aglomeram ao seu redor. Cheyenne fica toda tímida e decide ir embora. Então vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Após isso, vemos o grupo de Sung entrando na caverna misteriosa. Um dos caçadores nota que já se passaram 40 minutos e lembra que o portal se fechará em 1 hora depois que o chefe for derrotado. Portanto, eles só terão 20 minutos. Sung se desculpa com Junrei, pois a culpa era dele por estarem naquela situação, mesmo ela tendo votado contra. Afinal, o voto final foi dele. Ela se revolta e diz que ele deveria parar de ser incompetente. Afinal, ele havia acabado de ser esfaqueado por um mísero Goblin e que ele teria morrido se não fosse pela cura dela. Ela lembra a Sung todas as vezes que ela já o salvou e que se ele quisesse perdão, Sung deveria chamá-la para sair. Você quer dar, você fala. Enquanto eles flertam, os caçadores avisam que eles chegaram na sala do chefe final. A cena corta e vemos o presidente Go dando uma de Pablo Marçal. Você não é feio, você só come açúcar. Fazendo um discurso motivacional aos novos caçadores, dizendo que nem todos irão alcançar seu objetivo. Ele explica que os portais tiveram origem há mais de 10 anos, mas ainda assim existem inúmeros mistérios sem solução sobre as masmorras. Portanto, ser caçador é uma profissão em que se arrisca a vida todos os dias. E por esse motivo, um caçador não pode ser arrogante ou prepotente. Caso contrário, isso pode custar a sua vida. Voltando ao nosso protagonista, eles entram na sala do boss e se deparam com várias estátuas no hall de entrada, que aparentam estar ali há muito tempo. Sung nota que uma das estátuas se destaca pelo seu tamanho e impotência. Sung nota um círculo satânico no chão. Ops, um círculo mágico. Os caçadores percebem que uma das estátuas está segurando uma escritura, e ao lerem o conteúdo, eles descobrem que são escritas com teor religioso, de adoração a um deus. Após isso, Junrei comenta com Song que viu os olhos das estátuas central se mexendo. Logo após isso, a porta da sala se fecha. Um dos caçadores tenta abrir a porta de alguma maneira. Neste momento, uma das estátuas ao lado da porta já manda o figurante jogar o vaso. Nisto, o Sung já se borra inteiro, Por favor, me ajuda. pois este caçador era bem mais forte que ele, que morreu em um piscar de olho. Ao olhar para a estátua central, ela move os olhos em sua direção. Sung tem um devaneio e começa a pensar que está cansado de viver situações de quase morte, pois em sua primeira missão, ele se separou de sua equipe e acabou sendo atacado. Em seguida, ele também foi ferido por uma criatura de rank E. Outrora, Sung quase morreu de fome ao ficar preso em um labirinto. Então ele reflete que os caçadores pegam joias mágicas para comprar armas, pois assim eles conseguem matar criaturas mágicas ainda mais fortes, e assim eles obtêm recompensas ainda
toneladas maiores. Basicamente um esquema de pirâmide. Ao olhar para si mesmo, Sung se vê apenas como uma faca de pão cega e barata. Fora que seus tênis já estão mais destruídos do que chuteiras de jogador mirim. Todo esse estado deplorável de CLT segue sem previsão de acabar. Por esse trabalho ser muito perigoso, Sung constantemente analisa as brechas pelas quais ele pode passar e sair vivo das missões. E por ter essa habilidade, ele consegue prever o ataque da estátua e manda todos se abaixarem. Logo após o ataque, Sung termina de se borrar e sem esperança de sair dali vivo. Bom galera, e assim se encerra o primeiro episódio. Como será que o nosso protagonista vai sair dessa fria? Para saber, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu e fui!